Nós queremos ter uma rápida reflexão aqui na palavra de Deus. Convido você a abrir Números 14 e leremos do verso 20 até o 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz ai de mim. A palavra do Senhor declara o seguinte: disse-lhe o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles, diga isso, nenhum deles, verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que despojaram haverá. Mas o meu servo Calebe, diga isso, mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito. Diga isso, em Calebe houve um outro espírito. Um espírito diferente. E porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai Celestial, nós damos graças a Ti pelo mover do Teu Espírito, pela dispensação da Tua presença. Sabemos, ó Pai, quando Tu estás presente, todas as coisas são diferentes. Queremos sim ser sempre tocados, Senhor, pela Tua presença. Queremos declarar que sempre Jesus estará em casa. Quando o Senhor está em casa, milagres acontecem. Libertações extraordinárias são desencadeadas. Algo poderoso ocorre, Pai. Queremos sim sempre a Tua presença conosco. E seja sempre aqui nessa casa, Pai. Nós dizemos sempre ao Teu Espírito, seja sempre bem-vindo. O Teu Espírito Santo é sempre bem-vindo aqui no nosso meio, Senhor. E nessa noite que a Tua palavra venha nos alimentar, venha nos edificar. E que o nome de Jesus, uma vez mais, seja glorificado. Damos glórias a Ti por tudo que ocorreu. Dizemos obrigado pelos testemunhos, por aquilo que Tu fizeste nas vidas das pessoas, nas famílias. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor. Amém e amém. Amados, note, no versículo, principalmente no versículo 23 e 24, dessa escritura que acabamos de ler, diz aqui que nenhum deles, é algo que vem da própria boca do Senhor, o Senhor declarando aqui, diz que nenhum deles verá a terra que com juramento foi prometida aos pais. E diz aqui que, exceto uma pessoa, somente Calebe, diz que somente ele haveria, e não somente veria a terra, mas também entraria nessa terra. Como também isso alcançaria, essa bênção alcançaria a descendência. Viria algo lá para a próxima geração. Amados, eu creio que na nossa caminhada com Deus, na nossa experiência de servir o Senhor, haverá momentos em que teremos que tomar decisões. E essas decisões muitas vezes vão envolver 2 ângulos. Eles e ele. Diz aqui que eles, aquele povo, tinha a promessa, porém, nem sequer viram a terra da promessa. Porém, ele, uma pessoa, Calebe, não somente viu a terra, mas entrou nessa terra, desfrutou da terra e ainda garantiu um legado a toda a sua descendência. Diga ao seu vizinho, haverá momentos
em que você não poderá escolher a categoria eles, mas ele. Porque Deus, ele trabalha de uma maneira muito seletiva. Sabe, irmãos, essa passagem aqui, ela me chama muita atenção, porque descreve bem claro diante de nós que o Senhor tinha feito uma promessa, deu aquela promessa com juramento àquele povo. Você conhece textos maravilhosos da Bíblia, por exemplo, em Hebreus, diz que o Senhor é o mesmo ontem e será o mesmo pelos séculos dos séculos. O próprio livro de Números declara que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas esses 4 versículos aqui nos levam a pensar. E de certo modo coloca aí um pouco de intriga até na mente de alguns teólogos. Porque Deus havia dado uma promessa, deu uma promessa com juramento, e agora o mesmo Deus que tinha dado uma promessa, tinha mostrado a terra que emana leite e mel, agora vem e declara: nenhum entrará na terra, nem tampouco verão a terra, exceto Calebe, porque ele tinha um outro espírito. Eu reconheço que a palavra de Deus, ela coloca algumas formas de diálogos entre o próprio Senhor e seres humanos. É um momento de intercâmbio ali de experiências que nos leva a pensar algumas coisas assim de maneira profunda e que, principalmente para os teólogos, se constitui muitas vezes em algo que vai intrigá-los. Por exemplo, você lembra lá no Jardim do Éden, Adão e Eva caem em pecado, Adão se esconde da presença de Deus, o Senhor visita o jardim, 18 horas, a viração do dia, o momento que ele vinha para ter comunhão com Adão, e ele declara: Adão, onde estás? Pergunta ao seu vizinho: será que Deus não sabia onde Adão estava? O Deus que sabe todas as coisas. Ele sabia muito bem, ele disse: Adão, onde estás? Jacó teve uma luta tremenda com Deus ali no Vale de Jaboque. O próprio Deus se manifesta. Ele entra numa luta e de repente, diz a palavra lá em Gênesis que o Senhor se levantava para ir embora. E Jacó lhe agarra no Senhor e diz: não, não te deixarei ir. Você não sai daqui enquanto não me abençoares. Será que Deus poderia sair daquele lugar naquele momento? O Deus onipotente e todo-poderoso. E as coisas ocorreram exatamente como Jacó desejou. E ele foi tremendamente abençoado pelo Senhor. Os céus sempre estiveram abertos sobre Jesus. E ali no Getsemane acontece algo muito interessante. Eu prego muito nesse texto falando da substituição que houve na cruz. O Pai que sempre ouvia Jesus, seus clamores, diz ali que no momento que Jesus declarava: Deus meu, por que me desamparastes? Os céus se fecharam e do alto não veio nenhuma resposta. Os céus se mantiveram em silêncio e o Pai sempre o respondia. Isso dá um nó, principalmente na mente daqueles que são completamente céticos. Isso aponta para algumas realidades das nossas vidas. Quem sabe hoje aqui tem pessoas que talvez precisam da direção de Deus. Quem sabe você tem buscado o Senhor, essa direção não vem. Você precisa de uma palavra específica do Senhor numa direção, e por mais que você ore, por mais que você busque, essa palavra não vem. Porque há momentos diante de nós que os céus, eles silenciam completamente. O seu vizinho, você sabia que há momentos em que os céus silenciam diante de ti? Então, nesse texto aqui, de maneira bem clara, em Números 14, nós vemos aqui
essa conversa se desenvolvendo, Deus coloca aqui de maneira bem clara, diante de Moisés, que aquele povo não entraria na terra. Esse povo nem veria. Esse povo que estava sofrendo no Egito, 430 anos, puderam experimentar com mão forte o favor do Senhor, foram tirados de maneira soberana, cruzaram ali o Mar Vermelho, passaram em seco, coisas poderosas, porém tiveram que ficar no deserto por 40 anos. E toda aquela promessa, a terra que emana leite e mel, não se cumpriu. Isso nos chama muita atenção acerca da nossa caminhada com Deus. Eu falei há dias atrás, quantos aqui tiveram experiências tão tremendas, tão poderosas, tão extraordinárias com Deus. Cadeias de vícios que foram quebradas, obra maravilhosa de Deus, trazendo libertação dentro da tua casa, em tua vida. Mas quando o Senhor te tira de uma escravidão, quando o Senhor te tira do Egito, de todo um sistema mundano, não é para que você fique caminhando no deserto, não é para que você esteja longe das promessas de Deus, mas que acima de tudo, você venha entrar na terra das promessas. E a Canaã, terra das promessas, para nós, eu vejo como um símbolo, uma figura da vida abundante. Aquilo que estou compartilhando, posso considerar basicamente uma continuação da última vez que preguei aqui, quando falei um pouco sobre vida abundante. Digo ao seu vizinho, não adianta sair simplesmente do Egito e de repente ficar no deserto por um longo tempo, sem nunca entrar na terra da promessa. E muitos cristãos vivem dessa maneira. São crentes que não sabem, na verdade, o que é desfrutar de uma vida abundante. São cristãos que muitas vezes não conseguem entrar no cumprimento das promessas que Deus determinou. Para muitos, vida abundante é simplesmente um versículo. João 10:10 e nada mais que isso. Diga ao seu vizinho, você precisa ter uma experiência com vida abundante. Diga a ele, vida abundante não é simplesmente um versículo da Bíblia, mas a vida abundante é uma experiência que o Senhor determinou para a tua vida. Agora veja aqui o Senhor dizendo a Moisés, eu sei o que lhes prometi, mas ele diz, este povo não alcançará. Fiz eles cruzar o Mar Vermelho, vencer o exército de Faraó. Foi mandado espias que comprovaram que a terra realmente fluía leite e mel. Levaram um produto da terra, era o tempo das uvas. Lá no Vale de Escol, colheram lá um cacho de uva, precisou 2 homens carregar. Eles nunca puderam usufruir do sabor daquele fruto. Simplesmente ficaram caminhando no deserto por 40 anos. É interessante, se você estudar aquele mapa do deserto, você vê que uma das rotas mais curtas ali dava em torno aí de 250, 280 quilômetros. Caminhando a pé, chegava a levar metade do mês, 15, 16 dias. Aquilo que eles poderiam caminhar a metade do mês, levaram 40 anos e ainda não conseguiram chegar e desfrutar da promessa de Deus. Agora eu pergunto a você nessa noite, quantos aqui conhecem as promessas de Deus? Você lê nas Escrituras de maneira tão maravilhosa, você sabe qual é a preferência de Deus para a tua vida, mas quem sabe nunca conseguiu alcançar aquilo que Deus promete. Quando nós lemos a Escritura, nós temos que entender que ali existem palavras proféticas, existem profecias,
algumas são incondicionais, porém algumas são condicionais. E as promessas, as palavras proféticas que são condicionais a nós, sempre elas vão começar com a palavrinha se. Lembra o que declara lá Isaías? Se você quiser, se quiserdes, comereis o bem dessa terra. Diga ao seu vizinho, depende de você. Nós vemos aí de maneira clara que há uma determinação, vai depender de mim. Então entenda, usufruir promessas de Deus, caminhar dentro de palavras proféticas, é algo completamente condicional, vai depender de nós. Diga aí, seu vizinho, depende de você. O Senhor expõe a bênção aqui de maneira bem clara, aquilo que eles poderiam experimentar, mas ficou simplesmente na notícia daquilo que Deus queria. As promessas de Deus, muitas delas, é a exposição daquilo que Deus deseja para nós, daquilo que Ele prefere para nós, mas isso não significa que eu vou vivenciar aquilo, depende de mim. Tem algumas decisões que eu tenho que tomar para que isso seja se cumprindo na minha vida. Diga isso, há decisões que eu tenho que tomar para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Eu não sei como você se comporta diante disso, mas parece que já teve aqui calafrio na espinha, lá na espinha dorsal. É terrível, né? Você lê na Bíblia que existem promessas, existem coisas proféticas, coisas tremendas, mas que talvez você nunca vai conseguir usufruir delas. A mim me dá um calafrio na minha espinha dorsal. Aquilo que Deus está falando a esse povo aqui, amados, é algo muito sério. Fiz a promessa a vocês, fiz com juramento, há uma terra que emana leite e mel, e agora o próprio Deus vem e diz, mas vocês nem verão essa terra, e nem entrarão, nenhum deles, nenhum de vocês, somente o meu servo Caleb. Por quê? Porque ele tem um espírito diferente. Ele tem outro espírito. Diga ao seu vizinho, você precisa ter um espírito diferente. Quantos querem ter um espírito diferente aqui? Aleluia. Em outras palavras, o Senhor estava falando ali com aquele povo, vocês saíram do Egito, saíram aí debaixo de uma mão forte, experimentaram coisas que vocês não poderiam fazer, somente poderia vir da minha mão, mas eu não vos chamei para simplesmente ficar parado no deserto. Vos chamei para que entrasse na terra e usufruísse de tudo aquilo que foi prometido, uma terra que emana leite e mel. Isso me leva a entender, amados, que há, quem sabe, um potencial tão tremendo que Deus colocou dentro de nós. Todos nós aqui temos um potencial da parte do Senhor, mas quem sabe esse potencial ele nunca vai ser exteriorizado, ele nunca vai ser colocado para fora. É algo que nunca vai ser exercitado. Diga ao seu vizinho, você tem potencial, mas para que esse potencial venha se manifestar, você tem que se autodeterminar. Você tem que tomar decisões. Senão simplesmente é algo que vai ficar adormecido dentro de você. Lembra que eu falei há dias atrás aqui que os lugares mais ricos, mais poderosos do planeta Terra são o que? Os cemitérios. Inclusive aqui no final da rua da igreja tem um. Quantas tumbas, quantos túmulos,
Quantos projetos que nunca saíram do papel estão enterrados ali, porque nunca vieram à luz. Talvez quantos livros que nunca foram escritos. Artistas com inspiração, cujas obras de arte nunca foram exteriorizadas. Simplesmente ficou na imaginação, essas pessoas morreram e levaram tudo lá para dentro do túmulo. Pessoas podem ter um potencial, esse potencial nunca fluir, nunca emergir na vida da pessoa. A Bíblia nos dá promessas das mais tremendas. Alguém catalogou mais de 6.000 promessas. E você olha para alguns cristãos, como eles vivem completamente longe disso. Conforme eu falei há pouco, a vida abundante para eles é simplesmente um versículo registrado lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Pergunta ao seu vizinho: você tem usufruído de tudo aquilo que é por direito na tua vida? 2 Crônicas 7,14 é uma passagem que nós pregamos muito. Nós ministramos muito sobre oração, intercessão, e muitos guerreiros estão familiarizados com essa passagem quando diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se humilhar, que mais? Orar, que mais? Buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos orado, nós queremos ver o Brasil sendo sarado. Nós queremos ver as cidades sendo tocadas pelo poder de Deus e sendo saradas. Mas tudo começa com uma condição. Se o meu povo... As coisas só vão acontecer se nós cumprirmos aquela condição. Deus havia estabelecido condições ao povo de Israel. Agora, a decisão estava com eles. Diga, seu vizinho, a decisão está com você. É eu que vou decidir. Ainda que a Bíblia registre aqui qual a promessa de Deus, qual é a preferência de Deus para a minha vida em relação a essas promessas, Ele revela o que Ele deseja para nós, mas se eu não tomar decisões, o desejo de Deus nunca vai se cumprir na minha vida. Você não pode ter simplesmente as experiências legais daquilo que está na Bíblia, mas você precisa ter experiência com isso. Você ter algo escrito é um ângulo, mas você vivenciar isso é totalmente diferente. Deixa eu falar com as irmãs aqui. Quantas gostam aqui de receitas? Receitas culinárias? Bastante. Minha esposa ama essas receitas. Aí você pega um livro de culinária, vê uma receita, parece um prato muito bom, né? A pessoa olha... Mas é só a informação que ela tem daquilo. Ela vai realmente saber se aquilo é saboroso, é delicioso, quando ela pegar a receita, pegar os ingredientes, mexer com toda a massa ali. No caso, um bolo, por exemplo, a hora que ela fazer aquele bolo, aí ela vai degustar um pedaço, ela vai saber realmente se é bom verdadeiramente. Agora, se ela ficar simplesmente com essa receita, não adianta, nunca vai provar. E a Bíblia traz uma descrição de coisas maravilhosas na área financeira, na nossa caminhada com Deus, no relacionamento conjugal, na vida com os filhos. São as coisas mais maravilhosas que existem. Porém, é simplesmente uma forma legal. Eu tenho que ter experiência com isso, gente. Há coisas que nos chamam a atenção na Bíblia e intriga muitos, por exemplo. O Senhor, através de Moisés, chega lá para Josué e diz assim: toda essa terra é dada a vocês por herança. Vocês possuirão tudo isso. Qual foi a promessa?
toda a terra. Diga isso, a promessa foi toda aquela terra. Aí Josué já estava velhinho. O Senhor se manifesta a Josué e diz: você já está velho. Logo, logo aí você vai passar. E ainda fica muita terra para se possuir. O que você entende com isso? Foi dado toda a terra como herança. Porém, o Senhor diz, muita terra que foi dada como herança, não houve a posse, a apropriação daquilo. Então não adianta, você tem nas mãos uma constituição aí, a constituição do reino. Tem coisas que é dado a nós por direito. Por exemplo, quem conhece a Constituição do Brasil aqui? De capa a capa. Oh, que bom! Quero ter uma aulinha com você aí, Raila. E com a outra advogada aqui também. Vocês conhecem toda a Constituição? Todinha, de capa a capa. Todos os artigos. Oh! Amados, por não conhecermos a Constituição, eu e vocês estamos sendo lesados muitas vezes. Estamos sendo roubados. É interessante quando a gente descobre aí, de forma jurídica, direito que nós temos, que nos beneficia, e que a gente não sabia, mas que era o direito nosso, pela Constituição brasileira. Agora, essa Bíblia que você tem aí, é a Constituição do Reino. Diga isso, o reino de Deus tem uma Constituição. E aí está descrito tudo que você tem por direito. Mas aquilo que eu tenho por direito, eu tenho que experimentar de fato. Tem que ser uma experiência legal. E essa experiência só pode se tornar real, algo legal na minha vida, se eu realmente me apropriar disso. Se não vai acontecer que nem Josué. Você já está velho, dei toda essa terra por herança, mas ficou muita terra sem ser possuída. Pelo seu vizinho, qual é a porcentagem daquilo que você está vivenciando em relação às promessas de Deus? Em relação àquilo que Ele já deu para você por herança. Aleluia. Uma das coisas que impediu o povo de Israel de experimentar, de se apropriar. O texto diz aqui, volta um pouquinho lá nos versículos que nós acabamos de ler, diz ali que aquele povo não quis ouvir a voz de Deus. Não ouviu a voz do Senhor, ou seja, não obedeceu. Em outras palavras, não quiseram o governo de Deus sobre a vida deles, a direção de Deus sobre as suas vidas. Alguém que estava lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, foram tirados com mão forte, o Senhor os libertou, agora o Senhor queria ser exatamente a autoridade. Era o Senhor que queria se levantar como líder, seria a liderança sobre a vida daquelas pessoas. E o grande problema que faz com que muito crente não entre na terra da promessa, não entre na vida abundante, é porque não permite a liderança, o governo de Deus na sua vida. Aqui está o grande problema da igreja do Senhor, amados. É uma questão de falta realmente de obediência, de permitir que o Senhor governe todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a Bíblia nos dá promessa e bênção financeira? Sim ou não? Abundância. Agora, o Senhor abre uma porta de trabalho. Ou a pessoa trabalha de maneira liberal. Entra um bom recurso para ele. Uma soma considerável.
que vai levar ele a ser realmente abençoado financeiramente, conforme o Senhor coloca na sua palavra. Mas ele não permite que o Senhor governe as suas finanças, a sua vida financeira. Ele é um mau administrador, gasta onde não deve gastar. É aquele tipo de pessoa que diz, recebi meu salário, estou separando aqui a parte que convém ao Senhor, estou devolvendo o dízimo para ele. Vou dar uma oferta. O resto eu faço aquilo que eu quiser. Diga ao seu vizinho, tudo é do Senhor. A pessoa precisa de sabedoria, amados, para administrar os 90% que ficam. E gente, tem pessoa que não tem sabedoria. Não permite que o Senhor esteja governando. No relacionamento com pessoas, no relacionamento familiar, por que pessoas não conseguem ter uma vida de relacionamento interpessoal saudável? Porque não permitem que o Senhor esteja governando esses relacionamentos. Eles não têm o governo de Deus ali. É uma questão muito séria. As pessoas verdadeiramente não caminham debaixo de uma direção, debaixo de uma guia do Espírito Santo. O povo de Israel, amados, eles viviam exatamente de forma obstinada. Não permitiam o governo de Deus sobre a vida deles. Foram tirados do Egito com mão forte, de um governo tirano. Faraó não era uma pessoa, mas era um sistema de governo. 470 anos, foram diversos faraós. O faraó, na verdade, era a autoridade máxima dentro da dinastia egípcia. Então, quantos faraós tiveram sobre o povo naqueles 430 anos? E todos eles manipuladores, controladores, narcisistas, e o povo vivia debaixo de uma escravidão. Agora, são tirados com mão forte dessa escravidão. O propósito de Deus é que eles tivessem agora um outro governo, uma outra autoridade sobre eles. Porém, eles não quiseram. A Bíblia registra que eles desobedeciam, eles queriam fazer da maneira que eles desejavam. Tanto é, amados, que quando o Senhor abre o Mar Vermelho, e de maneira muito maravilhosa, eles contemplam o livramento de Deus. O que veio na mente do povo? Espera aí. Algum Deus do Egito operou aí, porque estavam impregnados pela cultura do Egito. E foram lá, pediram para Arão construir um Deus. Não, faz um Deus para nós, é impossível. Um Deus que nós não vemos operar de tal maneira, faz um Deus para nós. E fizeram lá o bezerro de ouro. E todo mundo cantando em volta do bezerro. Boi, 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 boi da carapeta. Gente, as pessoas estiveram debaixo de um jugo terrível de trevas. São libertas pelo Senhor de maneira tão maravilhosa. Porém, agora não querem ter o governo de Deus sobre as suas vidas. São pessoas que querem verdadeiramente dirigir os seus próprios passos. E é isso que nos impede de maneira tão profunda para experimentarmos uma vida abundante que venha da parte do Senhor. Diga ao seu vizinho, obediência é o caminho. Isso é fundamental para nós, gente. O maior impedimento para as pessoas desfrutar realmente de uma vida abundante em Deus é que elas não colocam Deus como governo sobre a sua vida, como direção. A coisa é fácil. Diga ao seu vizinho, é simples, fácil. Porém, as pessoas não querem. Pergunta ao seu vizinho, quem lidera a tua vida? É você ou é o Senhor? Romanos capítulo 8, ele declara, aquele que é filho de Deus, aquele que é nascido de Deus,
é guiado pelo Espírito Santo. Porém, amados, aquele que é guiado, ele não se guia a si próprio. E o grande problema é que a maioria das pessoas, eles mesmos querem guiar as suas vidas. Maus negócios que são feitos, gente. Compras completamente indevidas. Pessoas fazem mau negócio sem pedir oração, sem buscar orientações. Na casa de Deus, na igreja, o Senhor estabelece governo. Diga isso, há governo na igreja. Hebreus é tão claro, obedecei a vossos pastores. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas com aqueles que hão de dar conta a Deus. Essa palavra velar vem da palavra véu. Então, a autoridade espiritual é como fosse colocado um véu de proteção sobre a vida da pessoa. Alguém diz até, mas, poxa, por que eu tenho que pedir oração para um líder? Eu vou fazer alguma coisa, vou comprar um carro, alguma coisa, por que eu tenho que consultar o líder? Por que eu tenho que pedir oração? Gente, isso é proteção. Aqui na casa tem algumas pessoas que podem orientar você. Levi, Rocio, Eduardo, Fernanda, Hamilton, Neucê, João, Luza, foram levantados justamente para dirigir, para orientar. Os líderes da célula, mesma coisa. E Deus já vai levantando co-líder, justamente para te orientar, para te ajudar. No reino de Deus, amados, nós temos que caminhar realmente em sujeição. E o povo de Israel, ele vivia totalmente em anarquia. Eles não queriam a liderança do Senhor. Por isso não conseguiram desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 10, 23. Esse é um texto que no início da minha conversão preguei muito, gostava muito de ministrar nesse texto. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Diga isso, quem tem que dirigir os meus passos? É o Senhor. E se eu não me proponho a viver dessa maneira, nunca vou conseguir entrar na terra, gente. Nunca vou conseguir desfrutar das promessas que Deus tem. Obedecei a vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta a Deus. Eu vejo que pessoas tomam caminhos, muitas vezes tão errados, e lá na frente vem o fruto amargo das decisões, as más decisões. Não observam um conselho pastoral, não observam a liderança. Esse povo era obstinado. Olha, gente, havia uma luta violenta ali. Moisés, Josué, Caleb, para conduzir aquele povo. E o povo sempre era obstinado. Muito terrível. Por isso não desfrutava daquilo que Deus tinha para a vida deles. Volto a perguntar a você, como está a tua vida de obediência? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar nas tuas decisões? É Jesus, Senhor máximo da tua vida? A guia do Espírito Santo é fundamental nas mínimas coisas que nós vamos fazer, gente. As pessoas agem por impulso, compram por impulso, gastam por impulso, viajam por impulso, e os resultados negativos vêm lá na frente. Isso é um mal no meio do povo de Deus em nossos dias.
É dessa maneira que muitas pessoas estão vivendo, por isso não conseguem desfrutar de uma vida abundante em Deus. Por exemplo, você acha que é propósito de Deus que a pessoa esteja escravizada pelos filhos de dívidas, por exemplo? Nós tivemos aqui o seminário de cura de finanças. Nós não mexemos com prosperidade, o que nós mexemos é com arrependimento, para consertar a área econômica. E é interessante que quando as pessoas se propõem a colocar o Senhor, porque o último ângulo que nós abordamos e batemos na tecla, a necessidade de ter realmente o Senhor como autoridade máxima sobre a nossa vida, nossas finanças, nossos negócios. E a pessoa então decide realmente a vivenciar isso, as coisas começam a desencadear, gente. Eu recebi um testemunho agora, na semana que passou, extraordinária. Uma pastora, ela me ligou, e aqui de Matinhos, ela enviou o cunhado para fazer o curso de finanças aqui. E ele estava com um apartamento já há meses para vender. Não conseguia vender. Ele veio para o seminário, nós terminamos no sábado, na segunda-feira ele fechou um negócio vendendo um apartamento. Mas ele tomou uma decisão clara que não, eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar. Em tudo. E as coisas vão fluir. Esse é o caminho, gente. Isso é importante para as nossas vidas. A Bíblia nos mostra aqui, de maneira bem clara, que nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar a pessoa de Deus e com certeza iremos achar. Diga isso, quando eu busco o Senhor de todo o coração, certamente eu acharei. Agora, esse tempo de busca para as nossas vidas é uma grande prova. Por que é uma grande prova? Nós somos provados na busca ao Senhor, gente, não é nos momentos de dificuldade, gente. É quando está tudo bem. Porque quando vem as batalhas, quando está enfrentando crise, eu creio que a maioria de vocês, o que vocês fazem? Vão correndo buscar o Senhor. Não é isso? E é comum as pessoas virem fazer até promessa, dizer, Senhor, estou passando essa batalha, socorre, me ajuda, eu vou ser que nem o apóstolo Paulo, Senhor, eu quero jejuar, Senhor, abençoa minhas finanças, eu prometo, eu vou acertar todos os meus dízimos retroativo a todos os anos de fidelidade. Aí Deus vem, abençoa, escancara as portas, a bênção está ali. Já na frente, ele não ora mais, não busca, não está tudo bem. Eu nunca esqueço um homem de Deus aqui do Brasil, amigo nosso, né? Pessoa ministra muito também. Ele diz, puxa, sabe, a gente é tão abençoado pelo Senhor que, sabe que eu até esqueço de orar, eu nem sei o que é jejuar a tempo. Gente, as pessoas deixam realmente buscar Deus quando vem os momentos de bonança, quando tudo está bem. Diga ao seu vizinho, a maior prova para você não são os tempos de dificuldade, são os momentos em que tudo está bem, são os momentos de bonança, que a pessoa deixa de buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você sabe o que é buscar de todo o coração? Não um coração dividido. Metade do coração pertence ao Senhor, a outra metade, eu dirijo. Tem pessoas, puxa, eu sirvo ao Senhor, né? O Senhor dirige a minha vida espiritual, mas tem alguns segmentos da minha vida, dirijo eu. Aí você vê aquela mulher que deseja casar na igreja, ou aquele homem que deseja casar,
não busca Deus, não busca a vontade de Deus, e vai se envolvendo com qualquer um. Na hora, não quer saber qual é a vontade de Deus, nunca se esqueço. Em uma das igrejas que trabalhamos, uma moça, obcecada pelo chefe onde trabalhava. Trabalhava num órgão, né, um hospital, né? E ela obcecada. Eu nunca esqueço o dia que fomos lá na casa dela, eu e outro pastor, nosso pastor, para questioná-la. Né, médico, e ela é enfermeira. E ela sabia muito bem que a vontade de Deus para ela não era aquele tipo de relacionamento, um casamento misto. Quem é solteiro aqui, diga, eu tenho que ter cuidado com qualquer relacionamento misto. Diga assim, eu preciso entender que um dia eu não posso ter o diabo como sogro. Porque casamento misto, fora de aliança, gente, com Deus, é ter o diabo como sogro. Eu disse, não, ele vai ser meu esposo. Vocês pregam sobre Jesus? Jesus só vejo pela fé. Eu não consigo tocar em Jesus. Porém, fulano de tal, eu toco nele, eu mexo nele. Vai ser meu esposo. Chegou ao ponto de dizermos a ela o seguinte, você tem que escolher. Ou escolhe Jesus ou fulano de tal. Ela olhou para nós, eu escolho fulano de tal. Abandonou Jesus, saiu da igreja, gente. Saiu do caminho do Senhor. Casou! Inferno na vida dela. As pessoas fazem escolhas completamente erradas. Muitas vezes, Deus está abrindo uma porta de trabalho tão extraordinária, mas de repente vem um atalho. Alguém promete algo melhor. Há caminhos que o homem parece certo, parece bom, mas o final deles são caminho de morte. Aí ele toma aquele caminho. E como diz na gíria, acaba dando com os burros na água. Por isso não consegue desfrutar de forma alguma, gente, a vida abundante. Diga ao seu vizinho, você tem que tomar decisões. Decisões corretas. Você tem que deixar que o Senhor realmente governe a tua vida em todos os aspectos. Gente, a coisa é muito simples. Diga ao seu vizinho, a coisa é fácil. Há crentes que nunca conseguem mudar, gente. Vive uma experiência de miséria, vive uma experiência, muitas vezes, de vida emocional arrebentada, e ele não consegue jamais experimentar uma mudança de vida. Eu quero que você entenda algo comigo nessa noite, algo muito importante. Quantos sabem aqui que Deus é onipotente? Diga isso, Deus é onipotente. Aleluia. Nele habita todo o poder. É o atributo de Deus. Qual é o atributo de Deus? Deus é também onipresente. Diga isso, Deus é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele está aqui, aonde quer que está sendo ministrado a palavra, Ele está presente ali de uma maneira poderosa. Outro atributo de Deus, Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo, diga isso, Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Agora, tem um atributo que não está em Deus. E que a Bíblia jamais falou que Deus é onicompreensivo. Que Ele compreende tudo. E eu vejo alguns irmãos, parece que na mente dele Deus é onicompreensivo. Ah, Deus sabe como eu sou. Sabe, eu tenho uma vida aqui tão fraca espiritualmente, eu não consigo orar, sabe, irmão, eu não consigo jejuar. Ah, mas Deus conhece, Deus sabe como eu sou. Ah, puxa, eu não consigo relacionar, é tão difícil eu ir numa célula, é tão difícil eu ter comunhão com o corpo. Ah, mas Deus sabe por onde eu passei. Ai, o Senhor sabe de onde eu vim quando eu me convertia.
quando eu não era convertido, antes de me converter, por tudo que eu passei. Deus sabe. Diga uma vez mais, Deus não é onicompreensivo. Gente, é eu que tenho que mudar. Nós temos que mudar. Querendo especular um pouquinho aqui. Quem gosta de ser especula de vez em quando aqui? Eu, nas coisas de Deus, na Bíblia, eu gosto de especular um pouquinho. Aí eu fico analisando o povo de Israel, eu gosto muito de ler o Pentateuco, os comportamentos que eles tinham. Aí eu começo a ligar, começo a ver os fatos ali. Poxa, mas por que esse povo que foi tirado com mão forte, tirado lá da escravidão, por que não queriam ter uma vida de obediência? Por que eles faziam tudo o contrário? O que Deus estabelecia, Deus dava os mandamentos, eles faziam o contrário. E especulando um pouquinho então, eu pensei o seguinte, esse aqui é o meu pensamento, não estou dizendo que é revelação, você não precisa aceitar isso, mas é um pensamento meu. Veja, 430 anos, eles lá no Egito, na escravidão, debaixo de Faraó, um narcisista, todos narcisistas, e eles vivendo debaixo dessa oposição. Gente, 430 anos é tempo, é um tempo elevado. Agora o Senhor vem, tira eles com mão forte e providencia uma nova liderança. Levanta um homem para liderar. Moisés, que por sinal era gago, para ajudar um pouquinho. E o povo que estava acostumado com aquela tirania, penso eu, quando olha para Moisés, diz, puxa, mas quem é esse Moisés? A gente nem conhece ele. Eu acho que a oposição vai continuar. Ele morou lá dentro do palácio de Faraó, foi criado como príncipe da cultura do Egito. A nossa oposição vai continuar. Por que nós vamos ouvir ele? Espere. Já ele mostra as garras. Gente, e o diabo sabe muito bem como agir. E de repente Moisés, ainda que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, ele começa a ter crises, e de crise de ira, gente. Mata alguém, quem sabe eles pensam, olha, já está mostrando as garrinhas. É outro igualzinho lá, quem discipulou ele. É o discípulo de Faraó. A oposição vai continuar. O que nós vamos obedecer a esse homem? O povo teve sede, Deus falou que ele tinha que falar a rocha, ele foi lá e feriu 2 vezes com ira. Isso veio massacrar ainda mais o povo. Gente, o diabo é tão sujo que ele muitas vezes vai tentar agir na direção das pessoas, em cima das próprias feridas que eles sofreram. Eu vejo que chega pessoas aqui, por exemplo, não só que nessa igreja, mas em qualquer, pessoas que passaram por rejeição, de maneira profunda, sentiram rejeitadas. Aí de repente começa a vir nas reuniões, primeiros cultos, a Rocio chega aqui na frente, olha irmãos, glória a Deus, vamos aí abraçar uns aos outros, quem você não viu aí na semana vai abraçar. A pessoa abraça todo mundo, menos aquele ferido. O diabo já trabalha, está vendo? A rejeição me persegue em todos os lugares, até aqui. O diabo hoje é assim, gente. Quando eu estava meditando sobre essa questão, eu lembrei o início da minha conversão, gente. Eu que vim de uma família disfuncional, sem pai, sem mãe. Perdi meu pai lá, não tinha nem 4 anos, minha mãe morreu com 17. Muita intriga entre irmãos e irmãs, uma família disfuncional, dividida, com brigas, negócio terrível. Aí tenho experiência com o Senhor.
E aí, não sei se aconteceu com você, mas quando a gente se converte, nos primeiros dias, parece que os crentes são tudo anjo de roupa. Parece que você foi para o céu. Aconteceu isso com você? Então eu pensava, amados, que a igreja era céu. E marcaram para o sábado a reunião de irmãos. Diz, olha, teremos uma reunião no sábado importante com os irmãos. Diz, opa, eu sou irmão agora também. Eu vou para essa reunião no sábado. Sabe para que era aquela reunião? Gente, uma reunião de acerto. A esposa do pastor com o presidente do Ministério de Jovens. E deu entre eles ali uma não pequena discussão, gente. É que nem Atos 15. E eu era novinho. Recém me converti, acho que numa segunda, terça-feira, isso foi no sábado. Só graças a Deus, meu Deus, é tudo igual a minha família, gente. Eu pensava que aqui era céu. É assim que o diabo age, gente. Eu feliz, dali uns dias tinha a primeira convenção da denominação, né? Fomos viajar longe, fomos lá para Francisco Beltrão. Ai, que coisa linda, né? A conferência, a convenção da denominação. Gente, uma reunião da tarde. Discussão por causa de doutrina dos pastores. Gente, meu Deus, eu quase quebrar pau ali. É só misericórdia de Deus para guardar a gente. Aí eu pensei, puxa, eu pensava que era diferente. De que se vizinha a igreja não é céu. A igreja é uma oficina de reparos. Diga assim, a igreja está cheia de pessoas que estão num processo de transformação. E no meio dessas pessoas está você e eu. Sempre digo isso, vivemos num mundo cheio de defeitos. Pessoas que têm defeitos. E na igreja tem pessoas que têm defeitos, e entre as pessoas estou eu e você. Isso é igreja, gente. Agora, o diabo ele vai trabalhar exatamente dessa maneira. Aí Moisés começa a ter os ataques de ira, eu penso, puxa, tudo de novo. Já, vamos ter uma tirania sobre nós. Para que vamos obedecer esse homem? Sem entender que ele era... aleluia, a autoridade de Deus sobre aquele povo. Por isso resistia a Moisés o tempo todo, gente. E com isso acabaram perdendo a bênção melhor de Deus. Agora, em meio a eles, Deus levanta alguém. Caleb, que tinha um espírito diferente. Aleluia. Diga comigo, muitas vezes... Deus vai levantar a minoria para que seja abençoada. Por isso que em meio a tanta coisa que está acontecendo no Brasil, ao caos financeiro que está aí, eminente diante dos nossos olhos, eu tenho que entender que Deus pode me abençoar, Ele pode me levantar, e o Senhor pode estabelecer a diferença. Não importa, amados, de onde nós viemos. Tire da tua mente o eles. Ou talvez você olhe para a tua família. Poxa, minha família sempre foi confusão. Meus avós viveram assim. Meus pais. Todos viveram de uma maneira disfuncional. Ah, eu sou crente, mas eu estou destinado um dia a casar e não vou ter um lar feliz. Porque na minha família ninguém teve um lar feliz. Isto é eles, mas você não é eles. Caleb não era eles. Caleb tinha um espírito diferente. Não é porque você veio de uma família arrebentada, de uma família que nunca prosperou, de uma família que os familiares nunca souberam o que é ter um lar feliz. Isso não significa que você vai viver dessa maneira. Não significa que você está destinado a viver dessa forma. Você precisa ter um espírito diferente.
Com Caleb as coisas diferentes. Ainda que eles não entraram na terra, eles não viram a terra, eles não pisaram, eles não desfrutaram da terra que emanava leite e mel. Mas com Caleb seria diferente. Não é porque tua família nunca prosperou, os seus familiares nunca prosperaram, que agora você não vai prosperar. Diga isso, eu sou minoria. E Deus olha para a minoria. É assim que acontece, gente, os propósitos de Deus. Isso é algo tão extraordinário para as nossas vidas. E eu tenho que entender, a minha mente espiritual tem que captar isso. E quando nós começamos a entender, as coisas são completamente diferentes para nós. Pergunta ao seu vizinho, o que você decide hoje? Simplesmente sair do Egito? Ou você quer entrar na terra? A forma que Deus trabalha em nós, a maneira que Deus trabalha na nossa direção, é correspondente à forma pela qual eu me conformo. Se você se conforma simplesmente em sair do Egito e não entrar na terra, assim será. Falei de Isaías, nós temos o Deus segundo o que nós caímos. Se vemos um Deus que age abundância, um Deus que não simplesmente nos tira do mundo, do pecado, do Egito, e nos leva à terra prometida, assim será. Agora, se você está simplesmente contente com a eternidade, amém, isso é importante, é bom, mas eu quero algo mais, eu quero viver aqui na terra, desfrutar de uma vida abundante. Não adianta você levar uma vida miserável aqui, gente. Terrível, esperando algo bom na eternidade. E tem gente que só está esperando desfrutar de algo bom em Deus lá na eternidade. Então vamos orar para essa pessoa morrer logo, então. Se chegarem para mim e dizer, olha, eu vivo uma vida terrível aqui. Ah, mas graças a Deus, um dia eu vou estar no reino celestial com o Senhor e vai acabar toda essa dor, toda essa vida de sofrimento. Então vamos orar para você morrer. Gente, nós somos chamados para viver uma vida em abundância. Uma terra que emana leite e mel. Esse povo, na verdade, sabe o que eles precisavam? Pena que não tinha cura interior na época. O que eles precisavam era fazer cura interior, gente. Se livrar da tirania do Egito, o que eles sofreram na mão de Faraó. Mostrando a ele que é um Deus que os amava, um Deus maravilhoso. Um Deus que é Pai, um Deus que transforma as situações. Era isso que eles precisavam. E hoje as pessoas não conseguem desfrutar de uma plena liberdade, porque não são curados. Pergunta ao seu vizinho se ele está curado já. Diz, se você não está, aproxime-se. Porque eu entendo que nós ministramos libertação e cura interior aqui, sabe para quê, amados? Para impulsionar as pessoas para uma vida abundante. Tem pessoas que têm dúvidas, elas chegam para mim e dizem assim, apóstolo, me diga uma coisa, você ministra tanto libertação e cura interior, mas eu vejo, na minha igreja, eu conheço tantos irmãos que nem são libertos, não são curados, têm tantos problemas. Me responda uma coisa, esse povo vai para o céu um dia? Vocês morrer vão para o céu? Vão estar com o Senhor? Claro que vão. Porque a libertação com o interior não implica a questão da eternidade. Vocês vão para o céu, mas enquanto viver na terra, serão tristes, acorrentados, ficarão que nem Lázaro. Lázaro está dentro do sepulcro, morto. Ele ouve a palavra do Senhor, no quarto dia ele vem para fora, Lázaro vem fora. E ele sai daquele lugar. Sai da morte para a vida, nasceu de novo. Mas, no entanto, ele estava cheio do quê? De ataduras. E qual foi a palavra de Jesus? Desatai-o e deixai-o ir.
Pergunte ao seu vizinho: você quer sair da sepultura e ficar cheio de ataduras? Você quer caminhar desse jeito? Ou você quer que seja tirado as ataduras? Libertação por interior, né, o Raio, é para tirar as ataduras e caminhar livremente. Liberte-se curados, nome do nosso livro, liberte-se curados para expressar a glória de Deus. Isso é fundamental. Para isso, libertação e cura interior. Libertação e cura interior é para nos levar para a terra prometida, para dentro da terra. Diga uma vez mais comigo. Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, mas não é onicompreensivo. Eu não quero continuar vivendo a vida que eu levo e simplesmente chegar para a liderança, para o pastor e dizer: olha, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar, Deus sabe. Ai, eu caio em pecado, acontece isso, eu tenho um deslize, mas Deus sabe. Gente, isso não é a vida cristã, não é a vida que Deus desenhou para mim e para você. É uma vida de libertação. O espírito de Caleb, qualquer dia vamos ministrar aqui sobre a vida de Caleb. Ele tinha outro espírito. Diga isso, eu preciso ter um outro espírito. Um espírito diferente. Diga assim: eu não vou caminhar com eles. Eu não serei um deles. Eu não estarei com a maioria. Eu sou a minoria. Aqueles que têm um espírito diferente. É um remanescente. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu não sei, alguém perguntou para mim no início aqui. Daí vai ser uma ministração de fogo hoje. Vai cair fogo do céu, fogo pelos dedos aí. Mas muitas vezes o Senhor vem e nos choca. Nos dá uma chacoalhada. Né? Tem dia que é algo muito profético, você vê a glória. No outro dia o Senhor te coloca numa parede de 2 cantos e vai questionar você. Para você tomar decisões firmes. Isso é o reino de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que o reino de Deus é comparado a alguém que abre um baú e tira daquele baú o quê? Coisas novas e coisas antigas. Coisas novas. Diga ao seu vizinho: você precisa de coisas novas. E sabe o que é algo novo? É algo que nunca foi antes e muitas vezes nos assusta. O povo de Israel se assustou com a nova liderança. Moisés, eles nunca tinham visto aquilo. Era sempre a tirania de Faraó. Agora Deus levanta uma nova autoridade, um novo governo, através de Moisés. E eles não conseguiram se adaptar naquilo que era novo. As pessoas têm muita dificuldade com o novo de Deus. Diga isso: eu tenho que me adaptar com o novo de Deus. Aquilo que eu nunca vi. Que o Senhor leve você realmente a uma experiência totalmente nova. Um momentinho. Tem pessoas que têm tantos desejos em seu coração. Eu não estou falando de desejos pecaminosos, desejos até bons, legítimos. Mas, no entanto, esses desejos não coincidem com aquilo que Deus quer. Tem mulheres que querem um casamento, querem um príncipe moreno. Agora, a vontade de Deus é dar um príncipe louro. Mas ela não quer. Gente,
E a gente passa muitas vezes na carne. Eu queria, por exemplo, princesa morena. E aparece uma princesa loura. Foi difícil, né? 9 meses em oração, Senhor. Confirma aí. 9 meses orando. Não era o que eu queria, mas era a vontade de Deus. Guarde isso no teu coração, amados. Nem sempre a vontade de Deus é a exposição do teu desejo. E sabe com quem eu aprendi isso? Com Jesus. Ele estava na eternidade com o Pai, sempre com Deus Pai. Ele sempre conheceu qual era a vontade do Pai. E ali no Getsemane foi o momento mais crucial para ele, em que o que estava muito forte no coração de Jesus naquele instante era o desejo dele. Era completamente atroz o sofrimento que ele estava passando e que passaria na cruz. E ele pede ao Pai para poupar. Senhor, esse não é o meu desejo. Senhor, eu não quero esse sofrimento. Me poupa da cruz. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice. Era o seu desejo, mas a vontade de Deus estava acima. Mas não se cumpra o meu desejo, mas sim a tua vontade. É o que se precisa para a tua vida. Qual a vontade tua, Senhor? A tua vontade sempre estará acima dos meus desejos, porque os meus desejos muitas vezes não correspondem com a vontade de Deus. O meu desejo é uma princesa morena, mas não, você precisa de uma princesa loura e polaca ainda. Vou ser sincero, eu nunca gostava de polaco, gente. Não gostava de polaco. Até quando o pastor veio falar, disse: não, pastor, vamos orar mais. Não é o meu tipo, não faz o meu tipo. Me adapto melhor com paraguaios. Eu desejo era uma princesa paraguaia, mas não era vontade de Deus. Os teus desejos não correspondem com a vontade de Deus. E quando você coloca o teu desejo acima da vontade, aí é problema. Os teus desejos têm que estar submissos, sim, à vontade de Deus. Veja, Jesus, ele veio a essa terra como rei, o rei dos reis. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu o Pai o tempo todo. Ele disse: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu não faço nada se o Pai não vir a mandar que eu faça. Aleluia. Pelo sacrifício de Jesus, eu e você fomos feitos o quê? Reis e sacerdotes. Jesus, sendo rei, tinha um governo sobre ele, o governo de Deus Pai. E eu e você, ainda que sacerdote, ainda que reis, temos que ter alguém, aleluia, acima de nós. Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E já diz o apóstolo Pedro: humilhai-vos. Aonde? Em cima? Não, debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele venha e vos exalte. Hoje o Senhor quer tirar você da posição de estar em cima e colocar por baixo. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Ainda que os meus desejos sejam este, mas os meus desejos hoje vão para a cruz. Eu crucifico os meus desejos. Senhor, qual a tua vontade? Qual a tua vontade na condução dos meus recursos financeiros? Qual a vontade tua para a minha família? Os solteiros aqui, qual a tua vontade, Senhor, com relação àquele que vai ser o meu cônjuge?
Qual é o tipo de família que no teu coração tu tem desenhado para mim? É isso que vai te impulsionar, aleluia, para dentro da terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Como diz lá no Salmo 106, esse povo abandonaram a terra prometida para eles foi algo desprezível. Feche os olhos. Pergunta a você: que áreas da tua vida estão necessitadas de que o governo de Deus venha ali? Que áreas da tua vida você está precisando de uma autoridade espiritual ali? A autoridade do Deus Todo-Poderoso. A liderança de Jesus. Ora bachacatara basara bacandara babababababababa. Secara basara bacandara bababa. Talvez seus negócios não caminhem bem, na tua área de trabalho as coisas não estão fluindo, na tua casa há desajustes, você não consegue experimentar um livramento, não consegue ver uma mudança, porque até então você que deseja conduzir as coisas, você não permite que Jesus esteja governando nessas áreas. Você não permite que o governo de Deus esteja ali. Você precisa sair nessa noite aqui tendo a consciência sim do governo de Deus em todas as áreas da tua vida. Vamos adorar o Senhor com a canção. Não há nada igual, não há nada melhor, aleluia, que se compara à esperança viva. Oh Deus, tua presença, eu provei, aleluia, mais doce amor que liberta o meu ser da vergonha desfaz. aleluia, tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. aleluia, sim Senhor, sim Jesus, sim Senhor, encher este lugar. Oh aleluia, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. aleluia. Que nessa noite você possa dizer na presença de Deus: Senhor, eu estou cansado de levar minha vida estando sempre por cima. Isso tem me trazido cansaço. A partir de hoje, Senhor, eu quero estar por baixo. A direção do Senhor para nós sempre vai nos impulsionar para ir mais longe. Quando estamos debaixo do governo de Deus, as coisas vêm de maneira mais rápida. O êxito que talvez se busca, que levaria meses, virão em dias. Aquilo que você poderia experimentar levando semanas, pode acontecer em horas. Sabe por quê? Porque com Deus nunca se perde, sempre se ganha. Com Deus sempre estaremos em vantagem, nunca haverá desvantagem. Se você precisa que a partir de hoje Deus governe a tua vida, se há áreas da tua vida em que você está governando, áreas em que você não tem permitido o governo de Jesus ali, a liderança de Deus, que você possa colocar aí: Senhor, vem e governa, vem e domine. Se você precisa vencer nessas áreas, sai do seu lugar, vem à frente. Vamos orar com você. O ministério pastoral aqui vai orar com você. Aleluia.
áreas que você precisa ao governo de Deus, áreas que você precisa submeter à autoridade, à liderança de Jesus. Quem serve